Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, certo? É o seguinte, vamos ver então hoje a nossa atividade de ciências, atividade avaliativa de ciências, né? Que vamos rever os conteúdos da da atividade avaliativa de ciências, né? Da terceira unidade, que vocês já estudaram os conteúdos do livro de vocês, né? Fizeram os exercícios. E agora a gente vai só rever os conteúdos que estão na atividade avaliativa de ciências, né? Estamos no período de nossas atividades da terceira unidade. Então, vamos ver alguns conteúdos da nossa atividade. Então, alguns conteúdos que a tia colocou aqui para a gente rever são esses: das plantas, nutrição das plantas, reprodução das plantas, os animais e classificação dos animais, vertebrados e invertebrados. Então, vamos lá, ver cada um desses de forma resumida. As plantas e os vegetais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Podemos dizer que flora é o conjunto de todas as plantas de uma região. As plantas, para produzirem seu próprio alimento, chamada de fotossíntese, precisam de 3 elementos para se realizar. Precisa da água, do gás carbônico e a luz do sol. Esses 3 elementos, eles são recursos naturais e que fazem parte da fotossíntese. E vamos agora entender como acontece esse esquema da fotossíntese. Então, tem aí uma ilustração, né, de uma árvore aqui, como vocês estão vendo. E temos também a presença de gases, oxigênio, gás carbônico, a presença da energia solar, que é a energia do sol, né? Temos também aqui nas raízes água, mas sais minerais. Então, todo o processo acontece aqui. Ele se inicia pelas raízes, né? Quando as águas e os sais minerais que estão no solo, eles vão para as raízes das plantas, né? E aí ele vai subindo, chegando até as folhas das plantas, né? Lá nas folhas das plantas ocorre então a transformação dos gases. Como é que acontece essa transformação? Existe no nosso ambiente, em todos os nossos ambientes, a presença do gás carbônico, certo? E que esse gás carbônico ele vai até as plantas, na folha das plantas, e ele faz a transformação. Então, as folhas fazem essa transformação do gás carbônico para o gás oxigênio, que é o gás oxigênio, que é o gás puro e que necessitamos para então a gente respirar. Então, é pelas folhas das plantas que acontece essa transformação do gás. E essa transformação acontece justamente durante a fotossíntese. Precisa da luz do sol, né? Ter a presença da luz do sol para favorecer também essa transformação. E aí ocorre essa transformação do gás carbônico que está presente no nos nossos ambientes. E aí nas folhas ocorre essa mudança de gases. E ela libera para nossos ambientes o gás oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. É um gás mais puro, cheio de menos impurezas e mais limpo para favorecer a nossa saúde, certo? Então é assim que acontece. Então no quadrinho amarelo está dizendo que a água e os sais minerais entram pela raiz da planta e vão até as folhas, que absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio para o ar que respiramos, com a presença da luz do sol, produzindo assim a fotossíntese. Então a fotossíntese é a produção do alimento. Então, ela produz o alimento e, ao mesmo tempo, faz a transformação dos gases para a nossa respiração. Recebe o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Então, a importância da troca do gás carbônico pelo gás oxigênio realizada pelas folhas durante a fotossíntese deixa o ar puro para ser absorvido na nossa respiração. Agora vamos ver os tipos de plantas, certo? Existem as plantas aquáticas, que são as que vivem na água. Temos as plantas terrestres, que são as que vivem na terra. E as plantas aéreas, que são as que vivem sobre outras plantas longe do chão. Então, aí tem os exemplos, né? Um de cada. Temos as plantas aquáticas, né? Que vivem na água, que no caso, essa ilustração está mostrando essa imagem. Temos as plantas terrestres, essa árvore aqui, de florzinhas roxinhas. E temos as aéreas, que são aquelas que não se prendem ao chão, e sim elas ficam assim presas
a coisas assim que estão assim no sentido de vertical, subindo sobre alguma madeira que esteja na posição vertical, sobre um muro de alguma casa, certo? Então elas são aéreas porque elas ficam presas e sobre outras plantas também, certo? Esses são os tipos de plantas aéreas. As plantas são muito úteis para nós seres humanos, pois nos fornecem muitas de suas partes. Então vamos ver, elas são úteis para quê? Sabemos que elas são úteis na nossa alimentação, né? Como as bananas, as laranjas, os tomates, etc., entre outros alimentos que a gente sabe, que fazem parte do nosso dia a dia. Estão presentes nas indústrias, como no caso o algodão, o linho do sisal, que serve para fazer nossas roupas, nossas bolsas, certo? Então a gente se utiliza das plantas nas indústrias. O material, que é a matéria-prima que sai das árvores, são levadas às indústrias e lá elas são reproduzidas para o que a gente vai usar, né, no nosso dia a dia. Nos medicamentos, no exemplo chás, né, camomila, malva, erva doce, entre outros medicamentos que são feitos através das plantas, das folhas das plantas. Nos artesanatos, né, que a gente, por exemplo, pode se utilizar para fazer cestos, tapetes, vassouras, a gente pode aproveitar os materiais presentes nas árvores para fazer também esses tipos de objetos, certo? As plantas se relacionam com o meio ambiente com relação à luminosidade do ambiente. Então a planta, ela sabe, ela sente como ela é um ser vivo, o local onde ela foi colocada, né? Então ela sente a luminosidade do ambiente, ela sente que está no sentido vertical e daí ela procura água quando ela está no sentido vertical. A água sempre fica presente aonde? Na terra, onde ela está colocada, né? Onde as raízes ficam, mas aí ela procura a água, né? Ela também tem essa noção, né? De entendimento natural, né? Que é da natureza. E elas também são sensíveis ao toque. Quando a gente toca nas plantas, então elas sentem, por elas serem uns seres vivos também. As plantas se reproduzem gerando novas plantas. Então a gente já sabe que as plantas, através de sementes e aí de reproduções naturais, elas reproduzem para formar outras plantas, outras flores, outras árvores, etc. E a reprodução das plantas ocorre nas flores de duas formas, sexuada e assexuada. Então, a reprodução sexuada é aquela em que duas células sexuais, masculina e feminina, se encontram nas flores e são unidas para formar um novo ser vivo. Então, é nas flores que ocorre em algumas plantas a presença de duas células sexuais, masculina e feminina, e que ali mesmo nas flores elas são unidas e formam um novo ser vivo. Então, é chamada de reprodução sexuada. Já a reprodução assexuada, ela não precisa de participação das flores ou sementes para se reproduzirem, certo? E porque tem flores, tem plantas que têm flores e outras que não têm. Então, quando aquelas têm flores, são chamadas de reprodução sexuada, e as que não têm flores são chamadas de reprodução assexuada. Então, as plantas podem ser divididas em dois grupos, as que têm flor, com reprodução sexuada, e as que não têm flor. Então, aí nós temos aí dois exemplos, né? A primeira flor, né, que tem as pétalas roxinhas, ela tem flor nessa planta. Já a outra não tem flor, que está mostrando aí também na imagem. Vamos falar agora sobre os animais. Os animais dividem-se em vertebrados e invertebrados. Então, vamos relembrar o que são os animais vertebrados. São os que possuem a coluna vertebral e um esqueleto interno formado por ossos ou cartilagens. E os animais invertebrados são os que não possuem a coluna vertebral nem o esqueleto interno. Então, aqueles vertebrados são os que têm a coluna vertebral e os invertebrados eles não têm a coluna vertebral. Então, aí nós estamos vendo aí o exemplo de alguns invertebrados, no caso o caranguejo e a ostra, são invertebrados que podem servir de alimento para os seres humanos. A gente pode se alimentar dos caranguejos, das ostras, a gente sempre gosta de comer esse tipo de animais que são invertebrados. Então, aí a gente vai terminando os nossos conteúdos, né, da nossa atividade avaliativa de ciência terceira unidade, né? Então, tia Jane vai deixar vocês estudem bastante, façam as atividades, revejam esse vídeo, voltem para os livros também, releiam as atividades, os conteúdos do livrinho para vocês não terem dúvidas, tá certo? Tia Jane vai deixando vocês, dizendo que estou morrendo de saudade. Um beijo, tchau, tchau.